Olá, é um prazer mais uma vez estar com você. Mais uma aula para a gente trabalhar essa questão da vida. Lembra que nesse módulo nós estamos tratando especificamente da vida como um todo. Temos olhado a parte da evolução, a questão da seleção natural, olhado quais são as possibilidades de vida ter surgido espontaneamente, e mais nessas aulas que nós estamos vendo, a aula passada e essa aqui, nós vamos estar trabalhando especificamente na questão da informação genética. Lembra que nós já tratamos da informação genética logo lá no módulo 2, como já mencionei anteriormente. Ou seja, é importante, se você puder, dar uma relembrada nas suas anotações lá da informação. O que é essa informação? Como que ela funciona? Porque agora nós estamos vendo a parte prática dessa informação genética, que é uma coisa assim assombrosa. Quando nós olhamos especificamente a informação genética do ser humano, das muitas formas de vida, agora com os vários genomas sendo já preparados, estudados e conhecidos, a coisa fica mais interessante ainda. Uma coisa que para mim tem sido muito fascinante no estudo dessa parte da informação genética é o que eu gostaria de tratar com vocês hoje. É um conceito muito interessante, a ideia específica de reservas genéticas. Deixa eu colocar aqui para você, porque essa é a ideia que nós vamos trabalhar. Na verdade, o que significa então reserva genética? Quando nós olhamos para a informação genética como um todo, nós percebemos que uma boa parte dela, ela não expressa, não aparece. Ou seja, tem muita coisa que só fica parado, quietinho lá. Tanto é que muitos pesquisadores no passado chamaram essa parte que não expressa de lixo genético. Tá? Houve muita confusão a respeito disso, porque eles diziam, não, isso daí é o que teria sobrado ao longo do tempo desse processo evolutivo, ou seja, coisas que não deram certo, não funcionavam, foi informação que ficou simplesmente guardado lá. Seria mais ou menos assim, uma pessoa está escrevendo um livro e ele vai fazer o rascunho. Então tem muita coisa do rascunho que não vai fazer parte do livro, mas quando o livro é impresso, o rascunho dele fica dentro do livro. Ou seja, um monte de informação que não tem nada a ver. Percebe? O que foi descoberto é que isso que foi chamado de lixo genético, na verdade, não é lixo. É informação codificada que não necessariamente é expressa, uma delas, e a outra é que parte dessa informação que não é expressa é literalmente o sistema operacional da célula. Seria mais ou menos da informação genética na célula. Seria mais ou menos assim, você pega o teu computador, então você tem os arquivos de fotos, tem arquivos de vídeos, de música, mas tem um monte de arquivo lá que você olha e fala, nossa, isso aqui não serve para nada, e você joga fora. Na verdade, o que você está jogando fora ali é o sistema operacional e os aplicativos. Ou seja, suas fotos você não vai conseguir ver, os seus vídeos você não vai conseguir assistir e a sua música você não vai conseguir ouvir. Percebe? Isso é o que foi chamado de lixo genético, foi jogado, que deveria ser jogado fora, mas estava presente. Não era lixo, como eu disse. Isso faz parte de dois blocos muito importantes. Um, o sistema operacional, e o segundo, a informação codificada que faz parte de reserva genética. Então, deixa eu falar um pouquinho a respeito dessa ideia de reserva genética usando um exemplo muito bonito. Você já deve ter ouvido falar da borboleta monarca, certo? Pois bem, a borboleta monarca, se você olhar, ela tem um pequeno ovinho de aproximadamente 1 milímetro. E esse ovinho demora de 4 a 6 dias para que ele desenvolva essa lagarta que no fundo vai surgir aí. E aqui está a lagarta. Depois de 4 a 6 dias você tem uma pequena lagarta, pequenininha, e ela vai crescer de 2 a 3 semanas. Rapaz, ela come igual uma desesperada. Come, come, come. Você está vendo a estrutura dela, a forma dela. Olha que coisa interessante. Dentro dela tem um DNA. Lembra que dentro daquele pequeno ovinho, no começo, tem toda a informação genética de como fazer essa lagarta. Tá? É uma larva ou lagarta. Depois dessas cerca de 3 semanas nesse estado de lagarta, ela vai literalmente colocar-se fazendo um tipo de um J, tá? De ponta cabeça, embaixo de uma folha, vai prender
se prender ali, e ela vai literalmente formar um casulo, ou seja, um casulo como esse daqui. É aquilo que nós chamamos de fase da crisálida ou pupa. Demora de 5 a 15 dias esse estágio. Ali dentro, essa lagarta irá se dissolver literalmente. Percebe que nós temos um animal, ou quer dizer, um animal numa estrutura. Ali dentro dessa pupa, desse pequeno casulo, essa lagarta se dissolve inteiramente e cerca de aproximadamente de 5 a 15 dias depois, ela surge ou ressurge de uma forma totalmente diferente. Aí você está vendo essa pequena borboleta saindo desse casulo. Uma coisa que é muito importante, se você tentar ajudá-la a sair do casulo, essa borboleta praticamente irá morrer, porque ela precisa fazer uma força incrível para sair do casulo, que vai preencher pequenos nanotubos que existem na sua asa, para que ela vire essa borboleta fantástica. Isso tudo que você está vendo aí é algo espetacular. Por quê? Existe informação genética dentro daquele ovinho para fazer com que esse organismo tenha essa forma primeira que você está vendo aí, de uma lagarta, e passar por uma mega transformação, uma metamorfose literalmente, até se transformar numa borboleta. Isso é o que nós chamamos de reserva genética. Ou seja, dentro do DNA dessa pequena lagarta, logo no comecinho, tem informação genética como fazer asa. Só que a lagarta não tem asa. A lagarta tem uma quantidade de patas e a borboleta tem menos patas. A lagarta tem uma estrutura física, a borboleta tem outra. Ou seja, percebe? Existe toda uma informação genética guardada ali dentro desse pequeno ovinho que irá fazer com que aquela lagarta se transforme numa borboleta. Isso é informação genética, reserva genética. A gente percebe muito isso em todos os organismos vivos, que existe essa reserva genética. Por exemplo, quando você percebe uma troca de cores nas folhas, a maneira como as árvores mudam durante o inverno. Aqui na América do Sul você não percebe isso de uma forma muito intensa, mas na América do Norte e na Europa principalmente existe uma mudança radical. Você percebe toda uma estrutura em que as plantas mudam. Por quê? Porque existe uma reserva genética que faz com que essas mudanças ocorram. Ou seja, é uma informação genética codificada disponível. Ela não aparece o tempo todo, mas está lá, está presente. Isso também ocorre com animais que mudam a cor da pele, do pelo ao longo do ano. Existem algumas raposinhas lá no Ártico que durante o ano, quando existe muita neve, a cor dos pelos vai totalmente para o branco, ou seja, é difícil vê-las na neve. Já durante a época do verão, onde as temperaturas são mais altas e você percebe a cor do solo, a cor do pelo delas fica mais acinzentado. Ou seja, fica até meio confuso de vê-las dentro desse contexto agora de outras cores. Isso aí é o que nós chamamos, de novo, como eu já lhe disse, de reserva genética. Então é muito importante nós entendermos esse conceito. Os organismos, praticamente todos eles têm. Isso daí não é lixo genético, isso é reserva genética. Isso aí tem um nome técnico chamado de antevisão. Antevisão significa o seguinte: já existe informação genética para produzir algo caso seja necessário. Só tem um detalhe: essa quantidade de informação genética ela é limitada. E é em cima disso que eu gostaria de tratar com você, dando mais algumas ideias que são muito importantes. Portanto, eu gostaria de tratar 4 áreas que a teoria da evolução mostra como supostas evidências e, na verdade, elas não são. É o que nós chamamos de variação, adaptação, especiação e especialização. Quando nós olhamos formas de vida, nós percebemos que elas variam, e é verdade. Que elas se adaptam, sim, também é verdade. Que elas
que formam espécies, deixa eu colocar dessa forma para ficar um pouquinho mais fácil a especiação, e que também elas se especializam. Nós percebemos isso praticamente em todos os tipos de organismos. Quando você percebe um tipo de planta numa determinada região, você percebe que ela está perfeitamente adaptada para aquela região. A mesma planta numa outra região, você percebe que ela tem formas diferentes ou uma pequena estrutura diferente, mas está perfeitamente adaptada para aquela região. E você vai perceber que tem regiões que não tem planta nenhuma. Por quê? Porque não existe nenhuma planta que possua informação genética suficiente para adaptar-se àquele ambiente, àquele local. Percebe então, quando nós tratamos dessas áreas, essas 4 áreas específicas que você está vendo aqui, de variação, adaptação, especiação e especialização, essas são áreas ligadas diretamente a reservas genéticas que todos os organismos vivos possuem. Deixe-me dar alguns exemplos só para a gente poder trabalhar de uma forma mais específica. Todos os organismos vivos possuem a capacidade de produzir variações. E 2 tipos de variações específicas: variações adaptativas e variações não adaptativas. Eu já vou tratar e vou dar exemplos práticos a respeito disso. Dessas possibilidades de variações adaptativas e variações não adaptativas, é onde nós encontramos as especiações, ou seja, a formação de espécies, não estou dizendo assim de um organismo totalmente diferente, mas de um organismo que tenha características específicas. E especialização, organismos que tenham características apropriadas para o meio onde eles vivem. No entanto, se você pegar essas variações, tanto as adaptativas quanto as variações não adaptativas, o número de possibilidades delas é totalmente limitado. Isso é um ponto muito importante que precisa ser enfatizado e destacado. Ou seja, organismos vivos produzem variações? Sim. Por quê? Porque eles possuem reservas genéticas. E essas reservas genéticas, elas são ilimitadas? Não, elas são limitadas. Ou seja, elas oferecem um número específico de possibilidades de variações, tanto adaptativas quanto não adaptativas. Em outras palavras, organismos vivos possuem uma capacidade limitada de especiação e de especialização. Segundo a teoria da evolução, isso não seria verdade. Ou seja, os organismos vivos possuem uma capacidade ilimitada de variação. É só a informação genética ir mudando ao longo do tempo que, literalmente, esse organismo vai se adaptar a essas novas condições, ao novo ambiente, coisas desse jeito. Isso não acontece. Nós sabemos disso por quê? Porque não existe o surgimento, o aparecimento de nova informação genética. O que existe apenas é a expressão de informação genética que já está guardada. Lembra de novo, reserva genética. Nem toda reserva genética é expressa. Nem toda. Algumas são expressas em certas situações, em certos contextos. Só isso. Isso é evolução? Não, porque a informação genética já estava presente antes. Só para deixar bem clara essa ideia, eu quero ilustrar para você perceber. Quando nós falamos de variações não adaptativas, pensa, por exemplo, num grupinho assim. Todos esses cães vieram do mesmo pai e de uma mesma mãe, mas olha a variedade entre eles. São todos exatamente iguais? A resposta é não. Olha, por exemplo, na sua família, se você tem mais irmãos e irmãs. Não são todos filhos do mesmo pai e da mesma mãe? São todos exatamente iguais? Não. São variações não adaptativas. Então, quando nós temos esse contexto, é muito legal a gente poder perceber que existe a possibilidade de variação, sem dúvida, mas variações em 2 tipos, como eu estou citando. Quero que fique bem gravado, as adaptativas e as não adaptativas. Quando nós pensamos em termos do próprio ser humano, você vai perceber que existem variações que não são adaptativas e algumas que possuem um certo grau de adaptação. Tá? Por exemplo, você percebe que certas pessoas possuem características específicas, dependendo da região onde elas moram. Foi a região que produziu isso? Não. Reserva genética que já havia, literalmente, no material genético
das pessoas que habitam naquela região. Então é importante para a gente entender essa parte do que é uma variação adaptativa e uma variação não adaptativa. Deixe-me dar um exemplo de variação adaptativa. Tá? Pense, por exemplo, no urso polar. O urso negro, ele possui, ursos americanos, ele possui praticamente toda a informação genética para produzir descendentes que seriam ursos polares. É verdade. Inclusive tem uma publicação científica de 2007 tratando disso. Ou seja, o material genético existente no urso negro é suficiente para produzir urso polar, descendentes que seriam ursos polares. Lembra que o urso polar tem características assim específicas. Por exemplo, o tipo de garra para tração, o tipo de pata e garra para tração no gelo é diferente, um pouquinho diferente daquela do urso negro, que é o urso americano. Também a maneira como seus pelos captam a luz solar e mantêm o calor do corpo é bem diferente daquela do urso negro. Ou seja, são características específicas. Percebe? Quando nós falamos de variações adaptativas, existe um tipo de especiação e um tipo de especialização. No entanto, o organismo continua sendo o quê? Continua sendo urso, exatamente urso. Esse é o ponto. Porque pessoas falam assim, não, mas isso aqui é evolução. Não, não é evolução porque a informação genética já estava presente, ela já existia. Antes de qualquer coisa, a informação genética já estava lá. Já imaginou que impressionante? Esse urso negro já tinha informação genética para produzir descendentes que seriam ursos polares? Isso mostra um design inteligente, isso não tem nada a ver com a evolução. Não são processos aleatórios. Isso é informação genética já previamente guardada, perfeitamente estabelecida, para que, se a necessidade surgir, a informação estaria ali. Mas tem um ponto aí que eu queria tratar com você, que é para a gente entrar na reta final da nossa aula, que é o seguinte. Vamos pegar de novo e ver essa parte de variações adaptativas. No caso do urso negro, você vai perceber que existem nele variações não adaptativas também. Só você pegar quando nascem os filhotes de um urso negro, você vai perceber se tem 2 ou 3, você vai ver ali que eles não são exatamente iguais. Essas são variações não adaptativas. No entanto, se ursos negros se mudassem para uma região mais ao norte, haveriam variações que seriam variações adaptativas. Em outras palavras, produziriam outros organismos descendentes que teriam características ligeiramente diferentes daquela da matriz original. Percebe aí? Ou seja, são variações adaptativas. Mas o que aconteceria se o ambiente fosse totalmente hostil e não houvesse informação genética suficiente para produzir essas variações adaptativas? O que ocorreria seria extinção. Ou seja, chegaria no limite máximo de variações e o organismo deixaria de existir. Percebe porque a gente encontra tantos animais extintos? Muitos deles foram por situações catastróficas, é verdade. Você encontra isso no registro fóssil, que é o que nós vamos tratar num módulo mais à frente. Por outro lado, a gente percebe que existe uma quantidade muito grande de animais que simplesmente estão agora extintos devido à não capacidade de adaptarem-se. Portanto, essa ideia de adaptação, de variações adaptativas e variações não adaptativas é muito importante. Infelizmente, muito disso tem sido tratado pela teoria evolucionista como sendo evidências de evolução. E não tem absolutamente nada de evidência de evolução. Isso daí tem evidências de um design inteligente, muito inteligente por sinal, porque trata de reservas genéticas. Em outras palavras, reserva genética é informação genética que ainda não foi expressa, que se for necessário, ela será expressa. No entanto, essa informação genética é limitada. Por isso que evolução não poderia ocorrer, e é por isso que a única proposta seria criação. A
A gente vai tratar um pouquinho mais de mais algumas coisas relacionadas com a vida nas próximas aulas. Vou ficando por aqui, te vejo aí na próxima aula. Um abraço.